Uma breve revisão sobre a era dos juízes de Israel, que é o capítulo 6, né, deste pequeno livro que adiante, mais ao final do vídeo eu quero falar sobre um livro aqui do Ensinai, que é um livro de teologia nível médio, nível ministerial, que cursei entre 2013 e 2015. Então, já tratei sobre esses temas que quero apenas mencionar nesse vídeo, mas apenas como revisão mesmo, reconsultar, revisitar aquilo que eu já falei, né? A era dos juízes de Israel, inclusive, tem um livro na Bíblia. A Bíblia é dividida basicamente em duas partes, no Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa era dos juízes, e ao longo de todo o relato bíblico, na verdade, o que acontece ali é a história de salvação de Deus para com o homem, que usa como fundo histórico toda a história ocorrida com o povo hebreu, com o povo judeu, com os israelitas, de modo geral. Então, existe um livro na Bíblia que mostra também esse período histórico dos hebreus, ou então dos israelitas, que é o livro de Juízes. Então, na sequência, a partir do primeiro livro da Bíblia, seria Gênesis, Êxodo, Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Então, logo após os hebreus conseguirem conquistar a terra prometida, eles então tiveram ou viveram esse período dos juízes, que eram líderes locais com muita influência naquela região, né? E que tiveram algum impacto significativo em toda a história de Israel ao longo do tempo. Então, a era dos juízes de Israel, ela os juízes principais que julgaram Israel, que foram também muitos deles líderes militares que encabeçaram os israelitas ao ataque contra as nações inimigas, foram basicamente Otoniel, né, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão, entre outros, e também o próprio Samuel, né, que inclusive faz o profeta Samuel que faz essa conexão de transição entre a era dos juízes e a era monárquica dos reis, que inclusive começarei no próximo vídeo, né? Então, as ações dos juízes sempre foi sempre acontecia por conta de um ciclo político-religioso que se repetia com frequência nos dias dos juízes, ou seja, havia um pecado, depois havia uma tristeza do povo, uma súplica e ocorria a salvação. E aí Deus permitia que surgisse um juiz que libertava o povo, e depois esse ciclo se repetia juiz após juiz. Então as ações dos juízes sempre têm a ver com este ciclo, né, político-religioso. Povos que influenciaram Israel a pecar, basicamente os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus desse período. E aí nações opressoras desse período em que os juízes, sempre que surgiam nesse ciclo religioso, combatiam. Sempre eram povos mesopotâmicos, ou moabitas, ou então filisteus, cananeus de diversas origens, midianitas e amonitas, mas principalmente os filisteus em muitos momentos. Deixa eu ver aqui mais que eu tratei também ao longo dessas últimas semanas. Eu acho que foi basicamente isso, né? Eu fui dividindo cada um desses vídeos nessas nações opressoras e mostrando cada um dos juízes. E um de grande importância foi Sansão, Gideão também, mas Sansão teve uma história bastante marcante. E aí a conclusão que eu trouxe, inclusive, no vídeo passado é que, em razão das circunstâncias, o Senhor trouxe as diversas nações opressoras, pensando naquele ciclo que eu já mencionei anteriormente, pecado, tristeza, súplica e salvação, trouxe essas nações, como os filisteus, por exemplo, para servirem como instrumento de correção. Então, o período de Juízes foi um período assim extenso, longo e que na verdade sempre trouxe essa base, né, que era um instrumento de correção para o povo escolhido de Deus, que eram os israelitas. Que mais que eu poderia comentar aqui? Eu acredito que seja isso. Com Samuel, chega-se ao fim da era dos juízes, como eu disse, né? Samuel ele é transitório. Então chega ao fim a era dos juízes, agora que se estava abrindo caminho para a monarquia, pois dentro de 35 anos Samuel presidiria a coroação do primeiro rei em Israel, que foi Saul. Beleza? Então eu fico por aqui e finalizo, portanto, a era dos juízes em Israel. No próximo vídeo, então, já começa o período monárquico. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre teologia, a playlist geral, a específica é sobre história dos hebreus. E aí resolvi escolher este livro aqui, ó, Israel, né, que é um livro de teologia nível médio lá da Assembleia de Deus em Curitiba, quando eu cursei, né, esse curso, essas aulas de 2013, 2014, 2015, é o Ensinai, né, curso de teologia ministerial. E aí, desde então, já não frequento mais igreja nem nada disso, e nem tenho interesse por enquanto, mas eu gosto muito de teologia, então resolvi criar esses vídeos aqui, gravar esses vídeos de forma bem básica, introdutória, até que eu entre na faculdade e comece a abordar de forma melhor, né?
Bom, então é isso, até o próximo vídeo.